Uma boa noite na paz do Senhor Jesus, você que está nos acompanhando nesse culto de adoração ao Senhor. Nós vamos dar continuidade ao tema que temos abordado por todo o mês de abril e temos falado da igreja do futuro, e é evidente que projetando algumas perspectivas para a igreja que deve seguir após esta onda pandêmica, e quem sabe quando voltarmos ao normal, se é que vai haver um novo normal, um normal igual ao outro, mas fala-se de um novo normal. E nesta última mensagem da série, eu quero falar sobre algo que me impressionou bastante no tempo de pandemia, e que eu entendo que houve um despertamento de Deus usando este momento tão difícil que a gente viveu para ajudar-nos a entender um pouquinho dos valores que o reino de Deus contém. Deus nos ensinou isso através da pandemia, aprendemos muitas coisas. Infelizmente foi um tempo de perdas, e nós aí estamos solidários e enlutados com as famílias que perderam seus entes queridos, mas não há como deixar de enxergar os ensinamentos de Deus nessa época, e eu vou te falar de um deles. Para isso, nós vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versos de 10 e 11, primeira carta do apóstolo Pedro, versos 10 e 11, a palavra diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uma das coisas que me veio à mente enquanto eu estava preparando essa mensagem, estudando a respeito desse texto, foi o fato de perceber na minha vida, mesmo antes de eu me tornar pastor, de eu ser chamado para o ministério pastoral, eu me converti ao Senhor Jesus quando eu tinha 18 anos de idade. Sempre fui religioso, mas me converti aos 18. Mas uma das coisas que na minha vida era muito marcante era a questão de ter um coração para ajudar. Sempre tive, para ajudar as pessoas. Sempre fui procurado, mesmo enquanto eu não era nem crente, mas procurado para aconselhar muitas vezes. Sempre fui procurado para ajudar em conflitos. Meus ouvidos sempre foram emprestados para pessoas que queriam desabafar, que falaram dos seus problemas. Eu nem imaginava, na minha adolescência, que Deus me chamaria para o ministério pastoral. Aliás, eu nem imaginava o que tinha o porvir na minha vida, porque eu achava que na minha religiosidade eu já tinha tudo. Eu estava redondamente enganado. Quando eu conheci Jesus de verdade, eu fui perceber que muita coisa faltava na minha vida, e não que ela está completa hoje, mas com certeza muito mais do que ela estava antigamente. E esse meu coração voltado, eu até entendo que já era parte do processo de Deus na minha vida, desde o meu nascimento. Deus já havia me escolhido, isso é uma coisa que a Bíblia fala muito a respeito de várias pessoas, no ventre da minha mãe para o ministério. Nós, como somos da escola Armínio Wesleyana, você sabe que existem duas escolas muito fluentes, muito influentes na teologia bíblica e evangélica: os calvinistas, o calvinismo, e o arminianismo. E a nossa igreja, a Igreja do Nazareno, é uma igreja de escola arminiana, mas com o viés da santidade de John Wesley, do avivamento que houve na Inglaterra, e essa é a formação teológica da nossa igreja. Então nós não cremos que existe uma predestinação para a salvação, que a pessoa é predestinada para ser salvo. Porque se alguém é predestinado para ser salvo,
consequentemente alguém foi predestinado para não ser, e eu não consigo enxergar isso em Deus, e eu não, e muita gente não consegue. Então isso nos diferencia, mas nós cremos que existe uma predestinação para o ministério pastoral, que Deus nos escolhe para o ministério pastoral. Isso eu percebi na minha vida, esta facilidade de ajudar, de ter um coração compassivo muitas vezes, e eu tenho muitos defeitos, mas essa provavelmente é uma das qualidades que eu recebi de Deus, na verdade, né? Deus, a gente tem que entender que o processo da nossa história, e daquilo que nós temos como caráter, como característica, vem dos nossos talentos naturais, são aqueles que nós nascemos com eles. Depois nós vamos trilhando um caminho de buscar habilidades. Então, através de estudos, nós vamos buscando conhecimento, nós vamos fazendo cursos, faculdade, e a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo habilidades durante a vida. E quando nós nos convertemos a Jesus, o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Então você perceba que existe um caminho: talento, habilidades adquiridas e dons espirituais. Tudo isso são coisas que nos compõem, e as minhas são diferentes das suas. Deus é muito criativo, não é? Mas uma coisa que me chamou a atenção, e talvez isso tenha acontecido com você, é que na época de pandemia, as pessoas começaram a enxergar o valor de ajudar os outros. E parece incrível que, principalmente no ano passado, esse ano a segunda onda foi pior que a primeira, mas no ano passado, na verdade, nos pegou de surpresa, nenhum de nós estávamos preparados. Então o mês de março para nós foi um mês muito terrível, de sofrimento, de incertezas, de medo, temor. O mês de abril já foi um mês em que a gente começou meio que a entender o que estava acontecendo, nos prepararmos mais. Mas depois disso, a gente percebeu que as pessoas, elas começaram a se voltar para ajudar os outros. A gente percebeu na igreja, começamos a fazer campanha de cesta básica, e a gente chegou a atender na época do pico mais de 60 famílias, com cesta básica, com doação de irmãos da igreja, e doação de pessoas que nem são da igreja, e pessoas que são empresários, que nunca colocaram o pé aqui, mas também se solidarizaram, e enviaram recursos para a compra de cestas básicas. Nós continuamos fazendo isso, até agora, todo mês. Mas a gente percebeu que mesmo as pessoas na insegurança de não ter, porque ninguém sabia se o emprego ia continuar, se o dinheiro ia continuar entrando, mesmo assim, as pessoas foram despertadas para a compaixão. E isso foi uma coisa linda na época de pandemia, de olhar para o próximo, de pensar: poxa, eu preciso ajudar. Se eu tenho 2, eu vou repartir, para que cada um seja suprido. E isso foi uma das coisas que na pandemia nós percebemos, e foi realmente lindo ver isso, lindo ver como Deus tocou no coração das pessoas, e como isso aflorou no coração das pessoas, como essa compaixão ficou tão marcante na vida das pessoas. Isso é fantástico. Mas quando a gente fala em servir a Deus, a gente não serve a Deus só com a compaixão. Compaixão, na verdade, deve ser a nossa força motriz, deve ser o que nos impulsiona, o que nos dá razão para ajudar as pessoas. A compaixão, sentir compaixão das pessoas. Mas quando a gente tem uma visão mais ampla do reino de Deus, e eu quero convidar você a abrir os seus olhos para o fato de que Deus está nos chamando para servir, que a igreja do futuro tem que ser uma igreja que esteja com os olhos abertos para o outro, para o próximo, para servir ao próximo. E esse texto de Pedro aqui, ele ganha para nós assim uma dimensão muito grande, quando a gente começa a ler e começa a pensar nisso. Cada um exerça o dom que recebeu para quê? Recebeu para quê? Presta atenção no texto. Recebeu para servir.
O que Deus tem colocado nas nossas mãos é para servir os outros. Essa ficha caiu nessa época de pandemia, mas na amplitude do reino de Deus eu vou ter que servir não só com o meu coração compassivo, mas eu quero te alertar para o fato de que Deus tem colocado ferramentas na sua mão, desde o seu nascimento. Ferramentas que são talentos naturais, ferramentas que são habilidades que você adquiriu ao longo da sua vida, com estudo, com trabalho, com experiência, e ferramentas que o Espírito Santo deu para você quando você conheceu Jesus, quando você foi batizado com o Espírito Santo. O Senhor, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele dá dons, que Ele distribui dons do jeito que Ele quer, para quem Ele quer. Deus nos deu ferramentas, e o texto fala a respeito disso. O apóstolo Pedro, na verdade, está lembrando que se nós pertencemos a Jesus, nós temos a firme esperança de que Ele vai cuidar de nós. Mas diante disso, nos momentos difíceis, todo cristão deve ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, servindo com alegria e com dedicação. E aqui eu quero fazer uma pergunta para que você responda para você mesmo. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Responda para você mesmo. Se você o ama, sirva-o. Porque quando você serve a Deus, você está simplesmente usando as ferramentas que Ele te deu. E é a respeito disso que eu quero falar. A respeito do serviço, a respeito do voluntariado, a respeito daquele serviço de se doar. E você pode perguntar assim: como é que eu vou servir a um Deus que tem e que pode todas as coisas? Como é que eu vou servir a um Deus que pode tudo? Por que eu tenho que servir um Deus que pode todas as coisas? Mas como é que eu vou fazer isso? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, a respeito desse serviço. A primeira coisa que o texto nos orienta é que cada um de nós deve servir a Deus com as nossas melhores habilidades. O verso 10, a primeira parte do verso 10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Os dons espirituais, eles não foram dados pelo Espírito Santo para elitizar os crentes, gente. Às vezes a gente tem alguns paradigmas na nossa cabeça, e às vezes as pessoas colocam certos conceitos na nossa cabeça, que às vezes viram preconceitos, que estão completamente equivocados diante do ensino bíblico. Desde quando Deus deu dom para fazer um crente melhor que outro, para dizer que um crente é maior que o outro? Desde quando um dom é maior que o outro? Aonde está isso na Bíblia? Os dons, todos eles são importantes. Todos os dons são importantes, porque todos eles foram criados e dados por Deus para todos os crentes. Ele distribuiu do jeito que Ele quis, e aí a gente não entra no mérito. Mas as pessoas começam a colocar na sua cabeça que dom, que alguém tem, se fala em línguas, então esse aí é mais espiritual do que aquele. Se ele profetiza, quer dizer que ele é mais espiritual do que aquele. Desde quando a Bíblia fala que dom é sinal de espiritualidade? Se é algo que Deus dá para as pessoas. A espiritualidade é algo que você busca, não é o que Deus te dá. Se você busca, você vai ter. Mas é Deus quem dá os dons espirituais. Você não pode buscar ou pedir para Deus que Ele te dê determinado dom, porque isso é uma escolha dEle. Não é que você não pode, você até pode, e se Ele quiser te dar, Ele vai te dar, mas a escolha é dEle, não é sua. Então o dom não serve para elitizar, para dizer que um crente é mais espiritual do que o outro.
Paulo fala a respeito de dons na Bíblia. Dom espiritual é uma capacidade concedida por Deus de uma forma sobrenatural. É começar a fazer alguma coisa e começar a ter habilidade para alguma coisa que eu não tinha, mas que eu passo a ter. E as pessoas gostam de frisar apenas os dons que são os dons espetaculares. E a palavra espetacular já quer dizer dar espetáculo, né? São os dons que aparecem. Mas será que é isso mesmo? Veja só, para que os dons foram dados? Para a edificação pessoal, para a edificação dos crentes e para a edificação dos não crentes. O propósito dos dons é, veja a Bíblia, servir aos outros. Não é só para você achar que você é mais do que alguém, porque o propósito do dom é para os outros, é para a igreja de Jesus. Por isso que o Senhor deu os dons. E eu vou classificar os dons espirituais em 3 categorias. Existem os dons que são pessoais, existem os dons que são ministeriais, e existem os dons que são eventuais. Guarda essas 3 palavras: pessoais, ministeriais e eventuais. Deus trabalha com esses 3 tipos de dons. Só para informação, porque isso aqui valeria e caberia um estudo mais profundo da palavra de Deus, mas eu posso passar a relação para você. Dons pessoais que a Bíblia fala, presta atenção: dom de administração, dom de artesanato, dom de comunicação criativa, discernimento, pessoais, tá bom? Discernimento de espíritos, encorajamento, contribuição, auxílio ou socorro, hospitalidade, intercessão, liderança, misericórdia e línguas. Esses dons são pessoais, para edificação pessoal, para edificação dos crentes e para edificação dos não crentes. Esses dons Deus dá para você, e Ele reparte do jeito que Ele quer. Ninguém tem todos. Por isso que um dos grandes problemas, esse dia tive uma postagem que eu até ri, eu mostrei para algumas pessoas que estavam ao meu lado, que dizia assim: se o dom de línguas é para todos, como é que vão ficar os mudos? Foi uma pergunta, e eu parei para pensar naquela pergunta. Eu falei: puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Se dom de línguas é para todo mundo, então os mudos, coitados. O dom de línguas não é para todos, assim como nenhum dos dons é para todas as pessoas. Dom espiritual, o Espírito Santo distribui para quem Ele quer, e os critérios são deles, não são nossos. Esses são dons pessoais. Então às vezes as pessoas ficam tão impressionadas, né? Falar em línguas. Irmãos, é tão importante quanto socorrer alguém, é tão importante quanto interceder por alguém, é tão importante quanto ter misericórdia das pessoas, é tão importante quanto encorajar as pessoas, é tão importante quanto ter discernimento de espírito, é tão importante quanto ser líder, é tão importante quanto contribuir. Todos os dons são importantes, nenhum é mais importante que o outro. Esses são os pessoais, mas a Bíblia também fala de dons ministeriais. São capacitações que Deus dá e chama a algumas pessoas para o ministério. Isso não quer dizer que tem qualquer tipo de privilégio, só quer dizer que tem mais responsabilidade, que ninguém se destaca. A Bíblia diz que todas as pessoas são iguais para Deus, e Deus não tem preferidos, ninguém, nem pastor, nem apóstolo, nem missionário, ninguém. Mas os dons ministeriais são responsabilidades que Deus dá para algumas pessoas para serem ovelhas guias em alguma área. Os dons ministeriais são apostolado, que no contexto é plantador de igreja, no contexto aqui da Bíblia de Efésios, evangelismo,
Profecia, que quer dizer pregar a palavra. Esse é o dom de profecia que as pessoas confundem com palavra do conhecimento. Dom de profecia é a pregação da palavra. Dom de ensino e dom de pastorado. Uma pessoa pode ter 5 dons. Uma pessoa. Na verdade, eu conheço muitos pastores que têm todos eles. Todos eles. Tem alguns pastores que têm 2 ou 3. Mas é Deus quem decide. Porque depende do contexto, depende da pessoa, depende do lugar onde a pessoa vai trabalhar. Deus é quem decide. E tem os dons que a gente chama de eventuais, que é aqueles que não estão à disposição toda hora, mas eles são usados em momentos oportunos. Interpretação de línguas é um dom eventual. O dom da fé. Dom da fé, porque todo mundo tem fé, mas a Bíblia fala que tem um dom da fé. O dom da fé também é eventual, que é a fé para operar milagres. Esse dom não é para todo mundo, não é toda hora, e ninguém pode dizer que tem ele, porque isso é dom eventual. Palavra do conhecimento, quando Deus revela o que está oculto. Essa é uma palavra de conhecimento de alguma coisa que ninguém conhece, mas Deus conhece. E palavra da sabedoria, são dons eventuais. Pessoas às vezes se enganam e se rotulam como profetas. Deus não é obrigado a usar a pessoa que se autoproclama profeta, porque é eventual, Ele usa quando Ele quer. E se você quer saber mais a respeito disso, leia um livro do pastor Caio Fábio de Araújo chamado Síndrome de Lúcifer, e você vai entender o que eu estou te dizendo. Pessoas pegam dons eventuais e se auto-intitulam como sendo portadores daqueles dons, e aí a carne entra para o meio, vira uma bagunça violenta, e muita manipulação, quando as pessoas pegam dons eventuais e usam sem qualquer critério. Muito perigoso. Mas o que eu quero dizer para você, que se você ama a Deus, você precisa servi-lo com a sua maior ou com as suas melhores habilidades. Quais habilidades? Talentos adquiridas e espirituais. Com todas essas, porque todas elas compõem você. Todas elas Deus te deu, ou de alguma forma no nascimento, ou em forma de oportunidade, ou de forma espiritual, sobrenatural. Mas entenda que são ferramentas que Deus dá para você e para mim. Então nós temos que agora, irmãos, a igreja do futuro, ela tem que olhar para isso. Eu sou chamado para servir, e se você quer mostrar para Deus que você o ama, sirva-o. Você não foi chamado para ficar sentado assistindo o culto, você foi chamado para servir. Deus te deu ferramentas. Nós estamos em construção, reforma aqui na igreja, você sabe, né? Nós já avisamos. Você já imaginou dar todas as ferramentas para os pedreiros e para os pintores que estão aqui, e o pessoal ficar segurando a ferramenta sem fazer absolutamente nada? O que ia acontecer com alguém que faz isso? Qualquer pessoa que tenha contratado vai falar assim: você não vai trabalhar? Você não vai trabalhar? Porque eu te dei ferramenta. Imagina como Deus deve se sentir quando Ele coloca a ferramenta na nossa mão, e Ele vê tanta coisa para ser feita, e a gente está com a ferramenta, mas a gente não usa. Por isso que é muito importante você prestar atenção nisso. Você ama a Deus, sirva-o com os dons que Ele lhe concedeu. De que forma? O versículo continua. A segunda parte é administrando fielmente. O verso 10, a parte B diz: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente. Essa palavra fidelidade é uma palavra que todo mundo corre atrás dela. Som é
tem que ser de alta fidelidade para ser mais compreensível. Você tem Wi-Fi, fidelidade para transmissão de dados. Fidelidade tem a ver com fé, ou seja, uma pessoa fiel é uma pessoa na qual você pode colocar a sua fé, sabendo que ela não vai te decepcionar. Isso é fidelidade. E isso é uma característica de Deus, porque a Bíblia diz: Deus é fiel. Ele diz assim: mesmo que vocês permaneçam infiéis, Deus é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se você procura fidelidade, vou dizer para você, Deus também procura. Deus também procura alta fidelidade na nossa vida. Por isso que o texto diz: administre fielmente o que você recebeu de graça. Deus te deu de graça, não te cobrou nada por isso. Então administre fielmente em suas múltiplas formas, porque está relacionado com os dons espirituais, que são múltiplos. Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. E quando nós também somos dignos de se colocar fé em nós, quando as pessoas colocam fé em nós, quando as pessoas olham para nós e veem que nós somos fiéis, você vai ter muito bons amigos quando você for fiel, quando fidelidade for uma característica sua, porque as pessoas vão confiar em você. Mas Deus procura isso na gente, irmãos. Deus tem nos dado graças, presentes espirituais por toda a nossa vida. O que Ele espera? Administre fielmente o que eu estou te dando. Porque, irmãos, se você pensar bem nisso, quando eu recebo dons de Deus e eu não uso, eu estou frustrando o plano de Deus na minha vida, e estou me tornando infiel para com Deus nesta área. Pense nisso. Somos infiéis para com Deus quando Ele nos dá capacitações e nós não usamos essas capacitações. Então você entende que você tem habilidades, você entende que você precisa usá-las de forma fiel. De que jeito? Para quê? Com qual objetivo? O texto continua. Então, só para você guardar essa frase aí: se você ama Deus, trabalhe fielmente para Ele. De que forma? Glorificando a Deus através da sua vida. O verso de número 11 diz: de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Guarda essa palavra: Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Deus quer ser glorificado através da sua vida, através da minha vida. Como é que eu glorifico a Deus? É muito mais amplo, né? Eu vou colocar todo o conceito aqui. Eu glorifico a Deus em primeiro lugar quando eu reconheço a sua grandeza, quando eu reconheço a sua majestade, quando eu reconheço a sua divindade, quando eu reconheço que Ele é Deus. Porque quando eu reconheço quem Ele é, que Deus é Deus, isso me leva a adorá-lo sem reservas. Então a primeira forma de glorificar Deus é reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida, é reconhecendo que Ele é Deus. Essa é a primeira forma. A segunda forma de eu glorificar a Deus com a minha vida é colocando Deus no lugar que Ele é devido. Qual que é o lugar que é devido? O primeiro lugar. Isso é essa exclusividade que Deus exige da gente. Deus não quer, irmãos, que você fique dividindo suas energias com duas atenções, que o seu coração seja um coração duplo. A Bíblia chama de ânimo dobre, coração duplo. Deus quer exclusividade na sua vida. O primeiro mandamento que Deus deu para Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Deus não aceita. Deus diz para Isaías:
eu não divido a minha glória com ninguém, nem com as imagens de escultura. Deus fala isso para o profeta. Jesus vem ratificar esse pensamento quando ele diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Jesus ratifica isso, porque ele precisa estar em primeiro lugar. Jesus fala: busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então eu glorifico a Deus quando eu reconheço que Ele é Deus e quando eu coloco Ele no devido lugar da minha vida, e o devido lugar dele é primeiro lugar. Mas a terceira forma de glorificar Deus tem a ver com o texto. Eu glorifico a Deus quando eu faço tudo que eu posso, quando eu dou tudo de mim, para que as pessoas reconheçam que o que eu estou fazendo em nome dEle, para as outras pessoas. Quando eu faço alguma coisa usando os talentos, habilidades e dons para outra pessoa, as pessoas reconhecem que eu estou sendo instrumento de Deus para a vida delas. E quantas vezes, irmãos, eu já vi situações assim, de repente fazer alguém para alguma pessoa, e a primeira coisa que a pessoa faz não é me agradecer, é agradecer a Deus. Por quê? Porque eu só fui um instrumento, a glória vai para Ele. E é assim que a gente tem que entender. Eu glorifico a Deus quando eu uso as ferramentas que Ele me deu para ajudar os outros, porque quando eu faço isso, a glória vai para Ele. As pessoas talvez não podem ser, talvez nunca vão conseguir enxergar o amor de Deus por elas, porque o amor talvez é um conceito que para muitos é abstrato, mas quando o amor de Deus é manifestado através da minha vida para outro, aí elas reconhecem, elas vão ver o amor de Deus na minha vida, pela vida delas, e elas vão glorificar a Deus pelo que eu fiz ou alguém fez. E queridos, quando você é instrumento de Deus, não tem coisa mais gostosa e mais gratificante do que ser usado por Deus como instrumento para a vida de alguém. Você pensa assim, quando você faz alguma coisa para abençoar alguém, aquela pessoa é abençoada, você é mais abençoado do que ela, porque é uma alegria tão grande de saber: puxa, eu fui usado por Deus para fazer isso. Que alegria, para ajudar as pessoas, para diminuir o sofrimento delas, para suprir as suas necessidades, para falar da eternidade para as pessoas, para falar do amor de Deus, falar o quanto Deus se importa com a vida delas. Quando nós somos os instrumentos, nós somos mais abençoados do que as pessoas que nós ajudamos ou que de alguma forma abençoamos. Então, se você quer mostrar para Deus que você o ama, glorifique o Senhor com a sua vida, agindo com aquilo que Ele te deu. Porque a igreja, Deus ensinou isso para a igreja na pandemia. Nós estamos no mundo para fazer diferença na vida das pessoas. Aprenda essa lição. Deus não ensinou isso só para a igreja, não. Deus ensinou isso para todo mundo, quem é da igreja e quem não é. Porque você vê muita gente se solidarizando em tudo quanto é lugar, em ajudar. É um despertamento, irmãos, porque Deus está nos preparando para isso. Deus quer usar você, Deus quer me usar. Então esteja aberto para ser usado, porque eu tenho certeza que você vai ser mais abençoado do que aquele que você pensa que você está abençoando. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe e Deus nos leve verdadeiramente a sermos instrumentos dele com tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão.